Então, boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio, aqui da Tapera. A equipe está aqui, feliz aqui em receber vocês. Agradecer mais uma vez ao Álvaro, especialmente, a Daniela Mussi, que novamente nos trazem aqui uma excelente conversa aqui para o nosso espaço. Maria Elisa, que esteve aqui ontem. Professor André Singer, que nos honra com sua presença. Agradecer a presença de todo mundo aí também. E vamos lá, Daniela vai fazer aqui a apresentação e a mediação. Bom, queria agradecer ao Antônio, a equipe e pessoal da Tapera, por, enfim, mais essa parceria, né, para a realização desse evento. Bom, apresentar um pouco a proposta desse espaço e a dinâmica. Nós pensamos esse título, né, Gramsci Nós, com uma forma provocativa, né, de, ao mesmo tempo, refletir sobre esse Gramsci, né, que assombra o pensamento brasileiro em mais de uma vertente, né, acho que de forma até mais ampla do que nós costumávamos supor, mas também aproveitar essa oportunidade em que Gramsci tem uma certa presença na cultura e no debate político brasileiro para lançar a segunda edição, né, o relançamento do livro O Laboratório de Gramsci, do Álvaro Bianchi, né, professor da Unicamp, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que é um livro bastante especial para quem compõe, né, uma certa geração de estudos gramscianos em Campinas. Ele completou 10 anos, ele está sendo relançado depois de 10 anos do primeiro lançamento, e é um livro que abriu uma agenda de pesquisa muito diversificada em termos temáticos, mas com um ponto em comum entre as várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, que é a pesquisa filológica, né? É uma geração de pesquisadores que tem voltado para os escritos gramscianos, tanto os escritos carcerários como os anteriores à prisão, com o intuito de reconstruir o ritmo do pensamento de Gramsci, devolver a ele alguma fidelidade na interpretação, ampliar, né, o rigor com que a leitura é feita, e, dessa maneira, conectar digamos, a pesquisa brasileira aquilo que vem sendo desenvolvido fora do Brasil, na Itália, e também nos Estados Unidos, enfim, na França, já há mais ou menos uns 30 anos. Então, para nós, do Laboratório de Pensamento Político da Unicamp, que é onde essas pesquisas são sediadas, é uma alegria enorme que esse livro possa ser relançado, porque ele formou e informou uma geração inteira de pesquisadores que hoje têm os seus grupos de pesquisa, estão nas universidades afora. Então, a ideia é que essa conversa ela transite entre essas duas esferas, né, da vida, uma mais ligada ao trabalho especializado, outra mais crítica, né, ligada aos usos das ideias de Gramsci, as diferentes formas de mobilização dessas ideias, tanto por analistas, pesquisadores, mas também na esfera cultural, política, porque essa é muito a maneira que Gramsci é lido no Brasil, não há uma forma só, né? E a gente está sempre atravessando com a política e com os nossos conflitos os conceitos, esse vocabulário, essa linguagem gramsciana. Então, a ideia é que os nossos convidados falem por volta de 15 minutos e a gente abra para uma conversa com todo mundo. A ordem que a gente vai seguir é o professor Álvaro, a professora Maria Elisa Sevasco, da Universidade de São Paulo, e o professor André Singer, também da Universidade de São Paulo, e, em seguida, a gente abre. Ok? Então, vou passar para o Álvaro. Bem, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todos. No final de tarde, deslocar-se na cidade de São Paulo é um custo elevado, e ter uma sala cheia para conversar sobre este livro é uma oportunidade bacana. E também gostaria de agradecer a Daniela, que organizou o evento, e aos meus colegas, amigos, a professora Maria Elisa Sevasco e André Singer, que aceitaram participar
desta conversa. A Daniela já contou um pouquinho da história do livro. Ele tem a primeira edição, ela foi publicada em 2008, ou seja, faz 10 anos já. E, como eu conto no prefácio desta segunda edição, eu sempre tive bastante dúvidas sobre o livro, ou seja, mais um livro sobre Gramsci no Brasil. Qual é a diferença deste livro para os demais e por que se justifica? Afinal de contas, nós já tínhamos um livro, por exemplo, do Carlos Nelson Coutinho, já tínhamos a tradução do livro da Christine Bussy-Glucksmann, Gramsci e o Estado, e vários outros que haviam sido traduzidos e publicados no Brasil. E este era um livro que se concentrava nos cadernos do cárcere, escritos por Gramsci entre 1929 e 1935, mas o que ele trazia de novo? Não é? E eu creio que o tempo foi respondendo esta pergunta e, por razões absolutamente contingentes, creio que o livro ganha uma atualidade renovada. Eu vou explicar um pouco sobre isto. Bem, qual era a diferença deste livro para os demais? Havia um diagnóstico bastante difundido na América Latina, a partir de escritos de José Aricó e Juan Carlos Portantiero na Argentina, a respeito do fato de que Gramsci era muitas vezes usado, né, mas a compreensão a respeito das ideias de Gramsci não tinha a mesma força que os usos que eram feitos de Gramsci. Ou seja, Gramsci, por exemplo, no nosso país, era uma referência frequente nos cursos, nas faculdades de educação, onde, de certa maneira, o pensamento de Antônio Gramsci fornece o léxico, nos anos 1980, era uma presença muito forte nas faculdades de serviço social, nos cursos de história, na ciência política, nos estudos culturais. Gramsci era uma referência. Mas não existiam tantos estudos assim sobre o pensamento de Gramsci. O que havia era uma apropriação das ideias de Gramsci para a interpretação de certos objetos, em particular da realidade brasileira. E alguns usos extremamente criativos. Cito, por exemplo, os usos que Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Viana fazem para interpretar a história do Brasil com base na noção de revolução passiva, por exemplo, extremamente interessantes. Bem, mas o que eu queria fazer era estudar Gramsci. E eu estava, na época, tomando contato com alguns estudos que estavam sendo feitos na Itália sobre a obra de Gramsci. Estudos que nascem a partir do colapso do Partido Comunista Italiano. Ou seja, nascem no começo dos anos 90 e se expressam com maior vigor a partir de 1996, 1997. O que estes estudos tinham de diferente era uma maior atenção, né, ao ritmo da produção das ideias no interior dos cadernos do cárcere. Os cadernos do cárcere são um agregado, um conjunto de notas. Há, digamos, um plano de estudos, um plano de trabalho que organiza, né, a pesquisa de Gramsci na prisão. Mas a forma da exposição ela não é acabada. Ou seja, o método da investigação nos cadernos ele está bastante nítido, não é? Mas não há um método de exposição nos cadernos do cárcere. O que nós temos é uma sucessão de fragmentos. E o que estes novos estudos começaram a fazer foi mapear, não é, o processo de produção dos conceitos no interior dos cadernos, ou seja, considerar os cadernos do cárcere não como uma obra acabada, como havia sido feito até
Então, mas como uma work in progress, né? Uma obra em processo de construção. Então, fazia muita diferença se um determinado conceito vinha naqueles primeiros cadernos nos quais Gramsci trabalhou, ou se ele estava lá nos últimos, né? Então, o processo de elaboração dos conceitos era bastante diferente. Isto se expressa na Itália num famoso seminário do léxico gramsciano, que é conduzido por Guido Ligori e Fábio Frosini, e nas obras de Giorgio Baratta e do próprio Fábio Frosini, que destacavam o caráter fragmentário e inacabado dos cadernos e a importância de reconstruir o ritmo do pensamento gramsciano. E eu estava bastante impressionado por esta forma de leitura e resolvi mobilizar esta maneira de estudar os cadernos aqui no Brasil. Começamos a trabalhar com grupos de estudos, seminários de pesquisa, e, a partir deste trabalho, que era um trabalho coletivo, com vários estudantes de graduação, mestrado e doutorado, comecei a escrever aqui este livro. Então, a característica uma das suas características é que ele está muito colado em uma nova onda dos estudos gramscianos, que é fortemente sediada na Itália. E, nesse sentido, é possível dizer que ele é muito atual, ou seja, ele expressa, né, este novo momento internacional dos estudos gramscianos e traduz este novo momento para o contexto brasileiro. E isto abriu uma série de linhas de pesquisas, colegas que trabalharam comigo, que foram investigar o diálogo de Gramsci com as suas fontes, né, que era uma coisa que, no Brasil, até então, ninguém tinha feito. Então, era Gramsci e Robert Michels, Gramsci e Vilfredo Pareto, Gramsci e Benedetto Croce, Gramsci e a crítica literária de Francesco De Santis, Gramsci e Georges Sorel, Gramsci e a historiografia francesa. Vários destes estudos acabaram virando dissertações, teses e livros que vocês podem encontrar por aí. Isto permitiu, creio eu, uma reorientação dos estudos gramscianos, pelo menos uma reorientação dos estudos gramscianos que tinham lugar a partir da Universidade Estadual de Campinas, que sempre havia sido um centro difusor do pensamento e das ideias de Antônio Gramsci. Ou seja, já havia professores como Evelina Danino, Edmundo Fernandes Dias, que tinham passado pela Unicamp e tinham trabalhado com o pensamento gramsciano. Este é o passado do livro, podemos dizer, mas é o passado que está registrado na forma impressa. Mas este livro, creio eu, tem um presente, e é um presente, a meu ver, contingente. Eu creio que ele ganha uma nova atualidade por duas razões. Em primeiro lugar, já tivemos a oportunidade de discutir com André Singer sobre isso. Em primeiro lugar, porque a crise brasileira, e evidentemente estamos em meio a uma crise política que não encontrou a sua solução com as eleições deste ano, pelo contrário, eu creio que estas eleições prolongam ainda mais a crise. A crise brasileira, ela tem entre uma de suas características mais destacadas o fato de ser uma crise de representação. Ou seja, os representados não se veem mais no sistema político brasileiro, não se identificam mais com os representantes. Gramsci chama isto de crise de hegemonia, ou crise do Estado em seu conjunto. Uma das características da crise de hegemonia, diz Gramsci, é que ela permite o aparecimento dos fenômenos políticos mais mórbidos que possamos imaginar. Nas crises de representação, com frequência,
as forças estatais que não estão controladas pela opinião pública, como a burocracia estatal, os militares e o poder judiciário, assumem um protagonismo. Esta é uma das possibilidades de solução da crise. E a outra possibilidade, segundo Gramsci, é a emergência de um chefe carismático. Vai procurar a ideia aqui do chefe carismático lá em Robert Michels, que, na verdade, está relaborando uma tematização lá do Max Weber. E aqui eu acho que nós temos uma chave muito interessante para discutir a crise brasileira. Então, eu creio que esta leitura que Gramsci faz da crise de hegemonia pode ser uma chave interpretativa valiosa para compreendermos o momento político atual. A segunda razão pela qual este livro ganha uma nova atualidade é de que Gramsci parece ter sido eleito como a encarnação do mal por uma nova direita brasileira. Ou seja, é afirmado aos quatro ventos a existência de uma revolução gramscista que teria ocupado todos os espaços da opinião pública. A minha parte em dinheiro, não é, Maria Elisa? Mas não é, ao que tudo indica, não é bem assim, né? Porque nosso salário não aumentou. Né? Pelo contrário, está congelado. Né? Então, haveria uma revolução gramscista que teria garantido o controle de toda a imprensa, todas as escolas, todas as universidades, todas as redes de televisão, o Congresso Nacional, o governo federal. A burocracia estatal, bem, a lista é grande. Né? Na lista que, por exemplo, o Olavo de Carvalho faz, ele começa com os professores, os jornalistas, perdão, passa pelos psicólogos, professores de escola e termina com os terapeutas de casais. Eu não entendi exatamente porquê, mas parece que eles são muito perigosos. Bem, isto nos... eu não creio que seja muito relevante, confesso, ficar refutando esta ou aquela leitura da nova direita e mostrando os erros. Alguns são risíveis, né? Por exemplo, na Nova Era e na Revolução Cultural, que eu tive que ler, por obrigação de ofício, Olavo de Carvalho diz que Gramsci escreveu fábulas para sua filha. Gramsci tem 2 filhos, ele não tem nenhuma filha. E o livro já está na 4ª edição, ou seja, dava tempo para corrigir o erro e a coisa continua. Então, eu não creio que haja muito sentido em apontar estes erros, mas é interessante desvendar o mecanismo argumentativo que dá eficácia ao discurso e que permite a sua difusão. E também aí Gramsci, creio que que pode ser interessante para nós. Eu creio, então, que o livro tem a sua história e o seu lugar nos estudos gramscianos no Brasil, mas, quando eu escrevi o livro, eu dizia que eu tinha 2 públicos em mira, não é? dois públicos-alvo. O primeiro era daqueles que queriam compreender as ideias de Gramsci e aprofundar-se nos estudos gramscianos. O segundo, daqueles que queriam mudar o mundo, né? E que esperava que este livro atingisse, de uma maneira ou outra, estes 2 públicos. É óbvio que é uma dose enorme de otimismo na definição destes públicos-alvos. Mas eu ainda creio que o livro continua sendo útil, né, para quem quer compreender o pensamento de Antônio Gramsci e aprofundar-se nos seus estudos, mas também para quem quer mudar o mundo. Obrigado pela atenção. Então, eu vou passar para a professora Maria Elisa. Oi. Eu queria, como todo mundo, agradecer. Mentira, né? Com esse calor. Agradecer por quê, né? Da gente estar aqui, né? Mas, com esse trânsito, né? Mas é bem legal. E eu queria dar os parabéns para o Álvaro,
né? E agradecer a Daniela pela oportunidade de reencontrar o Álvaro, que nós já nos reencontramos. E é engraçado, Álvaro, porque eu fiz uma apresentação sobre o Gramsci num congresso nos Estados Unidos e eu cito um artigo seu e do Rui. Eu achei tão engraçado. Falei, agora nós estamos aqui falando dele. E com meu amigo André Singer, com quem a gente já se encontrou em diversas outras empreitadas. Bom, o nome da minha fala, eu brinquei com o Álvaro que eu tinha 8 páginas e uma bibliografia de 40 itens que eu vou ler, não vai incomodar vocês, né? Tudo bem? Né? Então, mas, na verdade, eu vou dar um título bem chique, porque eu vou dar um título em inglês. Eu sou professora de literaturas em inglês e de estudos culturais na Faculdade de Letras da USP. E, então, eu vou esnobar e vou dar um título em inglês, que é Gramsci and Us, porque foi justamente, esse é o título de um artigo muito importante sobre o Gramsci para a minha turma, que é a turma que trabalha com cultura, né, que é um artigo de 1987. Alguns de vocês nem tinham nascido, né? Eu vou resumir rapidamente, nós vamos fazer um jogo de adivinha, né? Eu vou resumir rapidamente o argumento do Hall, né? E aí eu vou perguntar para vocês, parece com o quê? Tá? O argumento do Hall é o seguinte: ele está comentando uma enorme derrota do Partido Trabalhista inglês numa eleição de 1987. Esta é a conjuntura próxima do que ele está comentando, e a conjuntura mais profunda, mais determinante, eu diria, né, é a derrota das ideias de esquerda. E ele diz assim... Bom, vocês já adivinharam a resposta da pergunta, né? Mas, enfim, vamos que vamos. Só os conservadores mudaram. Estamos vendo, 1987, estamos vendo a história mudar de marcha. Hoje, a direita se engaja em um processo que, a um só tempo, regressivo e modernizador. Hall chama isso de modernização regressiva. E a direita ganhou a disputa pela hegemonia de que falava o Álvaro. A direita ganhou, levou. É nesse momento, diz o Hall, que precisamos de Gramsci, para nos lembrar que cada momento de destruição é também um momento de reconstrução e que temos que aprender com a disciplina da conjuntura. Essa é uma expressão do Gramsci e é excelente para nós, disciplina da conjuntura, e pensar em novos termos. Uma pergunta é fundamental, diria Gramsci. Isso é o Hall, imaginando o que o Gramsci diria em 1987. Quais são as formas políticas através das quais uma nova ordem cultural pode ser construída, a partir da multiplicidade das vontades dispersas e dos objetivos heterogêneos? Em outras palavras, como é que nós podemos construir uma hegemonia cultural? Parece com o quê? Agora é com vocês vão falar. Parece com o quê? O que vocês acham que parece? Pode falar alguém, fala alguém. Hã? Ninguém vai falar? Assim, quando eu li, eu fiquei absurdada. Eu falei, não é verdade. Aí eu lia de novo e falava, eu devo estar lendo com os olhos da conjuntura brasileira atual. Né? Mas, gente, é 1987. Né? Então, o que nós podemos fazer hoje? Hoje nós podemos reconhecer, primeiro, que não é a nossa primeira derrota e não vai ser a última. Já perdemos antes. Né? Como diz o Hall, nós perdemos porque perdemos porque perdemos. Né? Em inglês fica mais bonito. We lost because we lost because we lost. Né? Que é isso mesmo, mas a derrota continua a mesma. Né? Bom, e aí, o que a gente faz com isso? Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler de novo, para ver se a gente aprende. É o seguinte, os conservadores mudaram, estamos vendo a história mudar de marcha. Hoje a direita se engaja em um processo que, a um só tempo, regressivo e modernizador. Né? Modernização, vocês sabem, é o outro codinome de quem? Desculpa, do capitalismo.
né? O capitalismo, o codinome do capitalismo é modernização. É a única ideologia que o capitalismo promete, não é isso? A única utopia capitalista não é a modernização? Muito que bem. Então, ele diz assim, o processo que nós estamos vendo na Inglaterra em 1987 é idêntico ao nosso. É regressivo nos costumes e modernizador em termos do capitalismo contemporâneo. Paulo Guedes na cabeça. Se bem que eu não quero falar da conjuntura de eleição, porque eu estou cheia, eu quero que eles morram. É nesse momento que nós precisamos de Gramsci, para nos lembrar, agora vamos ser sérios, que cada momento de destruição é um momento de reconstrução e que temos que aprender com a disciplina da conjuntura a pensar em novos termos. Então, o que Gramsci tem a nos dizer hoje, e aí é muito legal, Álvaro, que você tenha relançado o livro, é assim, vamos pensar em novos termos? Como é que nós vamos construir uma hegemonia cultural? O que está faltando? Né? Onde que nós vamos construir uma hegemonia cultural? Eu trabalho com cultura, em especial com um pensador britânico que se chama Raymond Williams, que é muito pouco conhecido. Ah, você conhece? Né? Ele é muito pouco conhecido no Brasil e ele é um gramsciano que trabalha a cultura a partir de muitas ideias de Gramsci. Então, vejam só o que o Raymond Williams fala em 1961. Em um sentido mais geral, há algo fundamentalmente contraditório no modo de produção capitalista, que não tem somente a ver com suas leis econômicas internas. Então, não vai ajudar a gente a falar, é mais uma crise cíclica do capitalismo, blá, 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 blá. O que o capitalismo produz na forma mercadoria exclui certos tipos de produção que são necessidades humanas permanentes. Ele não está falando de produção de bens materiais. Isto é verdadeiro não apenas em relação ao seu período inicial turbulento, quando brutalmente transformou os padrões de assentamento humano, as relações imediatas e a disposição do tempo, mas também da forma em que ele se instaurou em uma ordem mais estável. Isso não significa diminuir as contradições econômicas, que, penso, o capitalismo jamais irá resolver. Mas a revolução cultural tem sua forma na resistência perene contra a supressão pelo capitalismo de tantas formas de produção básicas e necessárias. A revolução cultural é, então, contra a versão hegemônica de cultura e sociedade que o modo de produção capitalista impôs. Quer dizer, então, a revolução cultural, Williams tem um livro de 61 que se chama A Longa Revolução. Falei disso ontem aqui mesmo. Mas longa revolução é uma contradição em termos. Vocês concordam comigo? Revolução é papum. Ele diz que nós precisamos de uma longa revolução para conseguirmos recuperar a hegemonia. Então, voltando para a análise de conjuntura do Hall, para ele diz que a direita varreu a esquerda em 87 e botou a esquerda num cantinho absolutamente sem graça. Soa familiar de novo? Onde a gente fica discutindo sempre as mesmas velhas questões e não somos capazes de perceber que as pessoas não estão prestando atenção. Mas, de novo, vamos lembrar o que o Gramsci disse, que eu citei lá no começo. Toda época de destruição, e, gente, nós estamos vivendo uma época muito forte de destruição. É uma oportunidade de construção, e não porque eu seja construtivista, porque o modo de produção capitalista é baseado numa contradição básica. Então, tem sempre buraco na hegemonia. Lembra do Gramsci? Hegemônico, residual e emergente. Tem sempre buraco na hegemonia. Né? Então, a gente tem que procurar esse buraco. Né? E eu comecei a procurar esse buraco e falei, eu não vou falar, como eu disse, eu estou cheia de falar do Brasil. Então, sabe do que eu vou falar? Eu vou falar da França. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na França? Com os coletes amarelos? Né? Gente, parece que o quê, de novo? Junho de 2013. Né? É igual que nem. Né? E eu comecei a ler umas entrevistas dos coletes amarelos falando do Macron, ou seja, falando da hegemonia que eles têm no momento. Escutem só se isso pode nos ajudar a pensar uma ação
para nós contribuirmos hoje, aqui e agora, para a Revolução Cultural. Vejam o que eles falam do Macron e veja se o... Como é que fala? Não é o capuz serve na gente. Como que fala? Carapuça. A carapuça. Eu tinha esquecido da carapuça. Ele não entende... Olha, estão falando do Macron. Ele não entende o que está acontecendo nesse processo, porque ele se pensa ser o salvador da França. Ele não nos escuta. Ele esqueceu o fator humano. Isso é cada hora um falando, não é o mesmo, né? Ele é arrogante. Gente, eu acho que a carapuça me serve de arrogante. Eu sempre achei que eu sabia quais eram as leis da mudança da história e para onde que estava caminhando. Eu sempre achei isso. Será? Agora diz o outro, estou aqui porque eu estou entre companheiros desconhecidos, mas vim comemorar o meu aniversário aqui, porque aqui eu estou entre companheiros. Eu gostei muito, como eu sou professora de literatura, eu gostei da formulação companheiros desconhecidos. Não é demais? Né? Porque não existe, claro, né? Se é minha companheira, eu te conheço. Né? Então, é isso que nós temos que pensar. Então, eu achei que, para mim, como professora, que é a minha militância mais alta, e como agora tomadora de táxi em São Paulo, eu estou fazendo um trabalho de militância nos táxis, né? Estou mesmo. Será que não vai dar certo? Mas, enfim. Eles dizem o seguinte, eu pensei em aprender com isso. Como é que nós vamos fazer para hegemonizar nossa derrota histórica? Como é que nós podemos fazer? E eu não estou falando, insisto, só de eleição, já estou terminando, Daniela. Nós precisamos, gente, eu sei que parece babaquice para os mais empedernidos entre nós, mas nós precisamos conquistar corações e mentes. Não é? Nós precisamos aprender a fazer aquilo que as pessoas, os coletes amarelos, estão reclamando que o Macron não fez. Nós precisamos aprender a escutar. Né? Nós precisamos perder a arrogância. Nós que sempre achamos que tínhamos resposta para tudo, nós tínhamos análises, né? Fomos atropelados pela história. Nós precisamos também pensar pautas próprias, né? Não ficarmos por mais tempo nessa posição reativa. Somos contra isso, somos contra aquilo. E, principalmente, eu volto a dizer, porque eu aprendi a trabalhar com cultura pela lente de Gramsci, através da hegemonia. E hegemonia, gente, não é um processo, sei lá, eu sei, da formulinha do Gramsci, força mais consentimento. Mas o Raymond Williams, esse cara que eu estudo, ele expande isso e diz que hegemonia é, de fato, uma cultura. A cultura é onde se fabrica a hegemonia, ou não? Claro que tem um componente de classe, claro que tem um componente de força. Não é isso que ele está dizendo, que isso não tem. Ele está dizendo que tem, mas que nós temos que pensar que política é também lá onde a gente vive. Né? Vocês não estão convencidos, vocês estão fazendo cara de que eu enlouqueci. Não enlouqueci, gente. Presta atenção. Onde foi perdida a batalha, a última batalha? Nas guerras culturais. Né? Nós perdemos a disputa cultural. Né? Porque a gente sentava e ria, eu, pelo menos, da mamadeira com pênis. Entendeu? Tive vários alunos que gozavam de mim e falavam, puxa, por que não deram na minha creche? Que legal! Né? Quer dizer, a gente dava risada, não era isso? Dávamos risada do kit gay. Né? E o que aconteceu? A gente perdeu. Né? Então, nós precisamos aprender a escutar. E o Raymond Williams, para terminar de uma forma que vocês vão talvez pensar que é idealista, ele diz o seguinte, a tarefa de um movimento socialista, que é isso que a gente quer, né? Não é hegemonizar a derrota e mandar o capitalismo, não vou dizer para onde que pega mal, né? Mas, então, a tarefa de um movimento socialista bem-sucedido terá que ser tarefa, tão sentadinhos, e sentadinhas,
Sentadex. Vou ler de novo. A tarefa de um movimento... vai todo mundo se chocar. Quer ver? Tchan, tchan. A tarefa de um movimento socialista bem-sucedido terá que ser tarefa do sentimento e da imaginação. Isso é de 1975. Tanto quanto dos fatos e da organização. Agora ele vai melhorar para vocês. Não imaginação e sentimentos no sentido fraco desses termos. Imaginar o futuro, que é uma perda de tempo, ou o lado emocional das coisas. Ao contrário, temos que aprender e ensinar uns aos outros as conexões entre uma formação política e econômica, uma formação cultural e educacional, e talvez o mais difícil, ensinar para todos nós as formações de sentimento e de relações, sentimentos e relações, que são os nossos recursos mais próximos para uma luta política. E isso ele aprendeu com o Gramsci. Obrigada. Boa noite, todas e todos. Queria parabenizar o Antônio pelo local lindo, né? Muito agradável estar aqui. Agradecer a Daniela pelo convite, cumprimentar a minha amiga Maria Elisa e cumprimentar, sobretudo, o Álvaro pelo livro. Eu acho que eu não conhecia o livro, gostei muito de ler e acho que foi muito oportuno ter relançado, você tem toda a razão. Eu tinha insistido com a Daniela de fazer falas iniciais curtas para poder a gente conversar em seguida, então vou me ater à disciplina que eu próprio propus. Eu vou começar por uma observação do final do livro do Álvaro, página 262. Ele conta uma história, finalzinho mesmo, a conclusão. Ele diz que vários dos que estavam presos com o Gramsci contam que ele gostava de tomar os colegas de prisão pelo braço durante os passeios, que, segundo o Álvaro, ele jamais abria mão, e conversava longamente com eles, primeiro perguntando, estimulando os colegas a falarem o que pensavam, e depois, segundo o Álvaro, de modo paciente, com uma fala calma, expunha os seus próprios argumentos. Eu fiquei assim, com a impressão desse relato, de que tem tudo a ver com o sentimento que eu tenho lendo o Gramsci e, sobretudo, os Cadernos do Cárcere, que é o seguinte: ele está pensando, é uma pessoa que está pensando. E, como ele está pensando, toda vez que você pensa, você vai e volta, né? Então, você está pensando uma determinada situação, por exemplo, o que significa a vitória do Bolsonaro. Então, você pensa, significa A. Depois você pensa, não, significa o contrário de A. Depois você pensa, não, significa B. Não, significa o contrário de B. Você está pensando, né? E, por isso, agora, eu até devia ter dito isso antes, mas eu me esqueci, vou dizer agora. Eu fico um pouco, primeiro, honrado pelo convite, mas um pouco constrangido, porque eu sou um diletante em Gramsci, né? Perto do Álvaro, que o livro é um livro de um especialista, alguém que... o cerne do livro é comparar passagens dos diversos cadernos, com passagens sobre o mesmo tema, mostrar pequenas diferenças. Logo no começo, na página, eu fiquei impressionado, porque na página 24, na página 48, o Álvaro faz questão de comparar duas passagens sobre o mesmo tema, escritas com 5 ou 6 anos de diferença, nos Cadernos do Cárcere. A diferença está nas aspas. Uma tem aspas, outra não tem aspas, algumas palavras. Só que o Álvaro mostra que faz toda a diferença. Porque, numa primeira, o Gramsci estava pensando aquilo como um determinado tipo de conceito, depois é diferente. Isso daí é o trabalho de um especialista, né? Eu não sou especialista, então, tudo que eu vou dizer vai estar entre aspas, digamos assim. Então, voltando aqui. O que me chama a atenção nos Cadernos do Cárcere, e isso me voltou muito lendo seu livro, é que é o trabalho de alguém que está pensando. E, como alguém que está pensando, você tem que ter a liberdade de pensar tudo, né? Tudo você tem que pensar. Porque, senão, não vai. O pensamento não anda se você não tem a liberdade de pensar as coisas mais absurdas.
E talvez por isso, Álvaro, na verdade, até eu não quis contestar a organização da Daniela, mas, na verdade, eu me preparei mais para fazer perguntas para você, porque vontade de ouvir, né, alguém que entende. Eu fico me perguntando, não sei se você concorda, se é por isso que é tão difícil ler o Gramsci. Porque eu vou dar um exemplo concreto que acho que é mais fácil. Eu li o Gramsci na graduação, aqui também um pequeno bairrismo. O Álvaro foi muito categórico dizer que a Unicamp é o centro difusor de Gramsci. Não é a Unicamp, pelo menos não é só a Unicamp. Nós líamos Gramsci na USP desde 76, quando eu entrei na graduação, sou testemunha ocular da história, né? E, na época, orientados, né, por professores como Francisco Veffort, que depois mudaram de orientação, mas que deram uma contribuição muito importante naquele momento. Bom, eu comecei a ler o Gramsci e o Gramsci se tornou uma referência permanente para mim, como é o 18 de Brumário. São livros que eu gosto de ler, eu gosto de voltar, quando eu estou pensando alguma coisa, eu vou e leio, dou uma lida, às vezes não tem muito a ver, é isso. Em um determinado momento, na verdade, quando eu voltei de Brasília, uns 10 anos atrás, eu deparei com um texto sobre o Gramsci que dizia uma coisa que eu fiquei espantado, que o Gramsci, na verdade, no americanismo e fordismo, ele demonstrava muita simpatia pelo fordismo. E quando eu vi isso, eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Porque o fordismo, como vocês sabem, o Ford, o Henry Ford, que foi o inventor da linha de montagem, até onde eu conheço, também não sou especialista nisso, ele era simpático ao fascismo. E ele tinha uma visão de mundo, diria o Gramsci, uma orientação para os Estados Unidos bastante fascista, né? E quando eu li que o Gramsci tinha manifestado nos cadernos em algum momento simpatia pelo fordismo, eu falei, alguma coisa está errada, não pode ser que o Gramsci seja simpático ao fascismo, não é? Quer dizer, tudo é possível, mas o Gramsci tem que ser um antifascista. E eu fiquei com aquele negócio encasquetado, como é que não é. E, num determinado momento, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e a Daniela, na época, estava conosco, fez um esforço grande, nós lemos juntos, durante alguns anos, os cadernos especiais do Gramsci, que são a parte, se eu entendo bem, a parte mais organizada dos cadernos do cárcere. São quantos? 6, né? 6 cadernos especiais? Bom, acho que são 6 cadernos especiais, que são quase que semilivros, livros que quase já estão escritos. Nós não lemos o resto, não dava. Mas lemos isso com atenção, e acho que eu nunca disse isso, mas eu estava sempre com essa questão de entender se ele era ou não simpático ao fordismo, pelas razões que eu expus a vocês. Bem, nós acho que trabalhamos nisso 2 anos, eu não sei qual é a resposta. Mas eu encontrei lá, na leitura, coisas que me deixaram mais ainda inquieto. Por exemplo, tem passagens do Cadernos do Cárcere em que o Gramsci é muito favorável à lei seca nos Estados Unidos. Ele acha que é uma coisa importante para os trabalhadores, não beber, né? que coloca os trabalhadores numa condição melhor. Tem uma passagem, acho que a Daniela estava presente, acho que foi um momento quase cisão do grupo, as pessoas queriam se bater, eu nunca vi tamanho ardor numa discussão teórica, que era para entender, porque tem uma passagem do livro em que o Gramsci dá a impressão de estar favorável ao Taylorismo, ou seja, aquela técnica de produção em que o trabalhador é obrigado a fazer muitos movimentos rapidamente, e que ele não pode pensar. Ele não pode pensar. Bom, essas 2 passagens, eu falava com indignação, não é possível que ele seja a favor disso. Mas agora, lendo o teu livro, Álvaro, e essa é a pergunta, será que essas não são passagens que a pessoa está conversando com ela mesma, não é? Eu, conversando comigo mesmo, eu anoto coisas incríveis, que eu prometo que vou destruir antes de morrer, né? Porque eu anoto coisas incríveis.
Não, eu quero destruir. Porque eu anoto coisas análogas a coisa do tipo. Eu estou perguntando para mim mesmo, será que a lei seca não é boa? Não temos lei seca, vocês entendem, né? E eu não vou revelar as minhas notas aqui. Não tenho a menor intenção disso. Mas eu digo, porque eu tenho que pensar. Então, talvez ele esteja pensando, e é por isso que nós não vamos chegar nunca a uma conclusão, porque são notas, né? Notas em que ele está pensando, ele não era para publicar. E o Álvaro diz uma coisa que me deixou muito impressionado, porque me lembrou uma outra leitura que eu fiz recentemente, que eu queria contar para vocês também, que é a seguinte: ele diz que o Gramsci era muito contrário a publicar o que não estivesse pronto para publicar. Ele, inclusive, isso me abalou um pouco, porque eu estou preparando um livro com as minhas colunas na Folha, ele disse que era contra publicar coisas publicadas em jornal, porque palavras que o Álvaro cita do Gramsci, em cartas, esses artigos estão destinados a perecer ao final do dia. Não é para publicar em livro. Vejam, uma pessoa que tem esse cuidado, ele não queria que essas notas fossem publicadas, ele não fez para publicar. É muito contraditório o que eu vou dizer. É claro que ele fez para publicar, mas ele também fez para não publicar. Ele acho que ele não tinha tomado uma decisão, né? E agora eu vou usar a técnica da professora Maria Elisa, para ir concluindo a minha fala. O que isso lembra? O que isso lembra? Alguém que escreveu para não publicar. Que nome isso lembra, por favor? Começa com K. Começa com K. Kafka. Kafka escreveu para não publicar. Kafka escreveu para não publicar. Ele pediu para o Max Brod, que é o grande amigo dele, destrua tudo isso. E eu recentemente li, por orientação de um mestre, um ensaio que é a melhor coisa que eu li sobre o Kafka, do Adorno. E o Adorno diz uma coisa que eu simplesmente caí o queixo. Ele diz o seguinte: vocês sabem, ele não diz com essas palavras, né, evidentemente, vocês sabem por que o Kafka pediu para queimar os trabalhos dele? Não é porque ele achasse que os trabalhos eram ruins. Eles achavam que era bom demais e a humanidade não ia aguentar tanta verdade. A humanidade não seria capaz de aguentar tanta verdade. Então, eu acho que os Cadernos do Cárcere são inspiradores por causa disso, porque são o pensamento em ato, é o pensamento em ação. A pessoa está pensando. E aí, a pessoa pode pensar coisas absurdas, porque ela está pensando, não tem como. É o movimento do pensamento, né? E eu acho, e essa é a última coisa que eu vou dizer, claro que nós estamos, eu não vou, acho que a Maria Elisa já fez a fala, digamos, que liga com o presente, então eu não vou repetir. Claro que nós estamos num momento muito difícil no Brasil e no mundo. E é claro que ler o Gramsci nesse momento é muito útil, mas por uma razão, não é só o fascismo, né, que está em ascensão, é que também o Gramsci, eu acho, aí também pergunta, Álvaro, porque isso me ocorreu lendo o teu livro. O Gramsci deve ter tido um colapso na prisão, porque um colapso interno, porque simplesmente a opção que ele tinha abraçado desmoronou com a ascensão do stalinismo. Por quê? Porque o Gramsci era uma pessoa que, como Marx, pensava que nós temos que estar do lado do melhor, nós não podemos nunca estar do lado do pior. E ele provavelmente aderiu ao comunismo porque ele tinha a convicção de que era o melhor, mas de uma hora para outra aquilo foi tomado pelo que existe de pior, que é a tirania, simplesmente. Quer dizer, o movimento comunista foi tomado por uma opção autoritária, radical, né? Com a ascensão do stalinismo. Não é brincadeira isso. Vocês imaginam o que desmoronou na cabeça dele, né? E o Álvaro fala disso no texto, tentando identificar com muito cuidado, e eu acho, Álvaro, tem duas coisas que eu queria, antes de encerrar, a primeira a reiterar, né, é o elogio pelo teu cuidado, pelo rigor acadêmico, que isso é uma maravilha, né, tudo que a universidade pode trazer de melhor. Essa possibilidade de comparar os textos é muito útil, né, o seu livro vai ser usado, é muito útil, não tenha dúvidas sobre o seu livro. E a outra coisa que eu queria elogiar é o alto grau de abertura,
né? Quer dizer, você procura, com a abertura, mostrar possíveis diálogos entre Trotsky e Gramsci, né? Que é muito difícil fazer, eu acho muito difícil. Eu conheço passagens em que eu acho que ele está diretamente dizendo que o Trotsky estava errado, né? Mas o problema é que você pode ter outras passagens que ele diga o contrário, porque ele está pensando. Então, as coisas vão para lá e voltam para cá, certo? Mas você toma todo cuidado para não tentar transformar isso num dogma, não é? Numa tentativa de achar convergências onde não tem. Né? Você diz, olha, quem sabe, termina o livro dizendo assim, seja interessante um diálogo crítico entre essas duas tradições. Estou inteiramente de acordo, acho que seria muito interessante, sim, desde que crítico. Né? Então, isso é para dizer que o grande problema, né, com o qual nós estamos confrontados hoje é que tudo que está acontecendo no mundo ameaça brutalmente a possibilidade de pensar. E nós, particularmente no Brasil, estamos confrontados com isso. Né? Há uma ofensiva muito grande contra o pensamento, e a leitura de Gramsci, e esta conversa aqui, ainda que na escala em que possa ser, é também um ato de resistência. Muito obrigado. Para mostrar para as pessoas? Entendi. Bom, queria agradecer. Vamos abrir, então, para as questões. A gente pode pegar algumas e fazer uma rodada aí. É melhor, né? Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Negrão. Queria agradecer aos palestrantes a riqueza desse debate. Acho que foi bem interessante para todos nós. Acho que todos nós aqui estamos preocupados com o quadro atual, né? Eu assisti agora os 70 anos dos direitos humanos, né? Que é, mais uma vez, uma lembrança, e fiz questão de estar no evento da OAB, né? Que fez todo o seu repertório, mas eu fico com uma dúvida, né? Porque lembrei que em 2016, no meio da crise que arrancou a Dilma, né, a Dilma Rousseff, da presidência, a OAB participou disso, num estado vexatório, fazendo e pedindo, com exceção só do Rio de Janeiro e Pará, né, que foram contraditórios a esse pedido. E eu vejo nas palavras do musicista, eu vejo o futuro repetir o passado, né, porque a OAB também apoiou a derrubada do João Goulart. Nós tivemos o golpe de 64, depois de 10 anos a OAB foi contra o autoritarismo. Nós tivemos a chance de estar lá, né? Acho que a pergunta é aberta a quem quiser responder. Nós tivemos a chance, inclusive o PT teve tudo na mão para fazer e flertou com a direita. Onde que nós erramos? O que nós fizemos de errado enquanto esquerda? Porque nós temos vários pensadores como Gramsci, como Marx, né? Inclusive o André Singer está na FESP, né, dando um curso sobre Karl Marx, né, Singer? Nós tivemos Erundina, certo? O Paul Singer, nós tivemos tantas pessoas boas e nós erramos muito. O que nós fizemos de errado? E como conversar com a sociedade e fazer eles entenderem que nós não somos o lobo mau, que nós não fechamos as portas. Obrigado. Mais umas duas aí, você. Meu nome é Ronaldo, sou do Departamento de Ciência Política da USP, fiz doutorado lá. Eu tenho uma pergunta para o professor Álvaro, que é mais uma curiosidade. Como você lê, à luz do seu livro, o ensaio do Perry Anderson, As Antinomias do Gramsci, e também como você lê, à luz do seu livro, um debate que aparece nos Antinomias, né, e é um ensaio que marca bastante época na New Left, no debate inglês, que é a questão do gradualismo e da questão parlamentar no Gramsci, né?
o Perry Anderson escreveu, republicou o ensaio, né, agora novamente, com um longo prefácio, né, até debatendo com alguns autores, que o Peter Thomas, que veio para o Brasil, ele debate o livro do Peter Thomas e alguns outros autores, e reafirma a posição dele, né, de que o Gramsci é um teórico revolucionário, né, um teórico que está ainda na perspectiva do Lenin, dos bolcheviques, mas algumas passagens, de fato, ele não refaz o que ele já havia dito dos antinomias, que tem aspectos no Gramsci que ainda permitem ler nessa chave. Que à luz do seu livro, como você faz esse debate com o Perry Anderson? Pode fazer? Bom, agradecer a exposição dos palestrantes aí, do André, da Maria Elisa, do Álvaro, e direto para a pergunta, pegando a deixa do André, desculpa, eu sou o Pedro, eu sou estudante de filosofia. Queria saber mais desse diálogo, que eu não li o livro do Álvaro ainda, então se der para fazer algum comentário desse diálogo crítico Gramsci-Trotsky. A minha pergunta, em parte, tem a ver também com a própria realidade da esquerda brasileira. Enfim, o Álvaro é vinculado ao PSOL, né? Eu também sou militante do PSOL, e dentro do PSOL tem muitos militantes que se identificam com o trotskismo. Eu não vejo tantos que se identificam com o Gramsci, não que isso seja um problema, mas eu me interesso pelas possibilidades e potencialidades desse diálogo. Aí eu queria que você desenvolvesse, então, essa questão. E a segunda, o Álvaro também levantou na questão da crise de hegemonia, né, para pensar a crise brasileira hoje. Eu queria saber o que mais o Gramsci pode, fazer algum comentário também, né, perguntas bem abertas, ajudar a pensar o momento político atual, para além da crise de hegemonia, enfim, fazer alguns comentários nesse sentido. Porque ajudar a analisar a situação e também a esquerda brasileira, a esquerda socialista, a pensar suas estratégias de ação, né, essas duas coisas. Obrigado. Volto aqui, você. Sim. Bem, sobre a dificuldade, né, que é própria do texto de Gramsci, eu creio que, André, você tem toda a razão, e a dificuldade ela é potencializada pelas edições que nós tivemos no Brasil. Porque, primeiramente, foi publicada uma edição temática, que era uma reprodução da velha edição italiana, que a gente chama de Platone e Togliatti, que eram os dois editores, que organizava os textos de Gramsci tematicamente. Então, tem Maquiavel, a política e o Estado moderno, concepção dialética na história, mas na Itália era materialismo histórico, a filosofia de Benedetto Croce, e outros mais. E isso dava a impressão de que aquilo era um livro, que Gramsci tinha escrito um livro. E Gramsci não escreveu um livro. Gramsci escreveu notas de pesquisa. E esta, digamos, ficção da completude, não é, e da sistematicidade do pensamento de Gramsci é justamente o que conduz a muitos erros de interpretação. É um texto muito difícil de ler. Por exemplo, uma nota que eu peguei recentemente para discutir justamente a questão do chefe carismático, né? Ele vai discutir um artigo do Robert Michels no Le Mercure de France, que ele tem em francês. E aquilo, eu comecei a achar estranho o texto. Eu vou pegar o texto do Le Mercure de France. O texto original, do Michels, em francês. E aí eu vejo que 2/3 da nota de Gramsci é o texto de Michels. Ele está copiando o texto de Michels. Simplesmente. E o que aparece entre colchetes é, na verdade, o comentário dele, Gramsci. Então, quem não está familiarizado com esta técnica de escrita, compra gato por lebre, né? Vai achar que Michels é, na verdade, Gramsci, mas Gramsci não é Michels. Certo? Então, é um texto difícil e, por isso, recomendo que leiam o meu livro, que ali tem tem um mapa de leitura, está aí fora à venda, tem um mapa da leitura. Não é?
Sim, sobre Gramsci e o stalinismo, eu acho que Gramsci tinha informações muito parciais sobre o stalinismo na cadeia, porque o que ele recebia fundamentalmente era da chamada grande imprensa, né? Ele tinha várias assinaturas de revistas e de jornais, mas estas, ao longo do tempo, elas vão sendo canceladas, não é? E a literatura que ele tinha era uma literatura geralmente anti-soviética, que ele sempre pegava com pinça, né? Ele, entretanto, percebe, tem algumas notas nas quais dá a entender que ele está atento ao que estava acontecendo na União Soviética e que não via com bons olhos. Certamente ele não viu com bons olhos a liquidação da oposição. Sobre isto ele já havia sido bastante claro em 1926, ou seja, antes da prisão, uma famosa troca de cartas com Togliatti, a partir da qual ele rompe relações pessoais com Togliatti, né? São várias as questões. O Rafael pergunta o que fizemos de errado, né? O Carlos Nelson tem uma fórmula interessante que discutimos no Senedi, que não me lembro se você estava naquela ocasião, que era a ideia da hegemonia da pequena política, né? Você estava, não estava, Maria Elisa? Esta fórmula me incomodava, porque eu dizia a hegemonia de um sujeito, não pode ser de um processo, certo? Mas tem uma... A hegemonia é de um sujeito, ela não pode ser de um processo. E Carlos Nelson falava a hegemonia da pequena política. Mas há um fundo de verdade ali, que é o fato de que a esquerda abandonou a grande política. Abandonou a grande política. A política se reduziu, não é, a escaramuças parlamentares e à constituição de governos de coalizão, ao gerenciamento da coalizão, não é? E isto para Gramsci, claramente, pequena política. Ali está o erro. É claro que dar sentido às palavras. Quando Gramsci fala de grande política, ele está falando justamente da conquista dos corações e das mentes. Ou seja, a grande política é feita de pequenos atos, não é? Mas pequenos atos que se projetam na esfera estatal, né? Uma tentativa de construir uma nova forma de Estado, uma nova forma de civilização, e não apenas o gerenciamento do presente, né? Então, este aí é o erro principal, né? O Ronaldo pergunta sobre Perry Anderson. Eu acho que Perry Anderson está completamente equivocado. Isto, o Francione, Gianni Francione já provou isto, e Peter Thomas jogou a pá de cal, né? Por quê? Justamente pela dificuldade da leitura. Perry Anderson está com a edição inglesa na mão, que é uma edição provavelmente a pior publicada no mundo. A Selection from Prison Notebooks. Não é sequer a edição de Togliatti e Platone. É uma seleção, não é, de passagens. Então, em determinado momento, Perry Anderson vai dizer, reconstruir as diferentes versões do conceito de hegemonia em Gramsci, né? Só que ele está seguindo, embora ele cite a edição italiana também, você pega a sequência do argumento, ele está seguindo, está trapaceando. Ele está seguindo a ordem das páginas da edição inglesa. Então, este é o primeiro conceito, este é o segundo conceito, isto culmina neste terceiro conceito. E Francione, que fez um trabalho hercúleo para datar os parágrafos no interior dos cadernos a partir das fontes que Gramsci ia mobilizando, prova que aquilo que Perry Anderson diz que é a última versão do conceito, na verdade, é a segunda. Ou seja, o argumento do Anderson desmorona. No prefácio, você deve ter visto, no prefácio à nova edição, não sei por que Perry Anderson publica isto de novo, mas ele publicou de novo. No prefácio à nova edição, ele desqualifica, é o único argumento que ele tem, ele desqualifica Francione e Peter Thomas, né, com argumentos de ordem política. É o comunismo, é isso. Bom, é um argumento de autoridade, é muito frágil. O Peter Thomas é um australiano radicado em Londres,
que recebeu o prêmio Giovanni Somai. Ele recebeu. O seu livro foi premiado na Itália. Olha, para o italiano dar um prêmio para um autor estrangeiro que escreve sobre um italiano, eu só conheço esse caso. Então, na Itália, o livro do Peter Thomas é levado a sério. Pode ser, né? Mas Peter tem razão. Não é bem garoto, mas tudo bem. Não, mas não tem nem 40 anos. Tem 40. Bom, não vem ao caso a idade do Peter, mas eu fico do lado do Peter contra o Perry Anderson nesta coisa. Não é? O que eu faço com relação... Um dos objetivos que eu tinha, que eu cheguei a pensar, isto o Michel Lovy, uma vez, num prefácio que ele fez a um livro do Rui Braga, que acho que foi sobre a sociologia pública, ele mata a charada. O nosso projeto era apresentar Trotsky para os gramscianos e Gramsci para os trotskistas. Acho que não fomos bem-sucedidos. Eles se encontraram, mas não curtiram muito um ao outro, tenho impressão. Mas isto consolidou, creio, no Brasil, uma certa vertente interpretativa, não é? que frutificou, certo? E que deu ali os seus efeitos. O argumento é longo. Eu remeto ao livro. Tem um capítulo inteiro sobre Gramsci e Trotsky no livro. O meu argumento principal é Gramsci não havia fechado a questão. Trotsky. O meu argumento mira nos italianos, que eles sempre dizem a questão Trotsky para Gramsci estava fechado. Gramsci é antagonista de Trotsky. Eu digo, mais ou menos. A questão é reaberta ao final. Mas, em que sentido, ou para onde ia, eu não sei. É só uma questão aberta. Bom, creio que é isto. Assim, André... É uma longa história. Você quer continuar? Não. Bom, não tenho opinião formada. Tá? Não posso opinar. Não, eu queria agradecer as perguntas, né, e a atenção com que vocês estão nos ouvindo. Isso é muito gostoso. Nessa sala pequena, gostosa, dá uma troca, né? E eu ando muito impaciente com os modos acadêmicos tradicionais, os modos políticos tradicionais, com a OAB e tutti quanti, né? Então fica meio complicado. Mas eu gostei muito, como professora de literatura que sou, eu gostei muito da história do jeito que você falou, André, deles escreverem e do Gramsci escrever, e eu acho que ela ajuda a responder um pouco à inquietação do Rafael, né? Que é a seguinte: o Gramsci não fecha a porta porque o jeito dele escrever não permite isso. Quer dizer, o próprio... Veja, o André citou o Adorno, eu estou parecendo uma salada hoje, mas vamos ver se eu consigo esclarecer. O Adorno tem uma formulação super importante, que ele diz assim: a forma, o jeito que você escreve, é um conteúdo sócio-histórico decantado. Eu, na USP, faço meus alunos decorarem. Falo, escreve aí e decora. Porque é o seguinte, o modo como você fala é o que você fala. Né? Então, o modo pelo qual o Gramsci escreve é um conteúdo sócio-histórico. Ele está respondendo a uma nova conjuntura. E ele está evitando dogmatismo, porque ele tinha consciência do mal que o dogmatismo estava fazendo para a esquerda, e uma coisa que eu não sei como chamar, eu anotei aqui, e achei muito, muito feia essa minha palavra, mas foi a que me ocorreu. É ceguismo, não com cego, com S. Mania de seguir. Né? Eu fico muito, seguir sem criticar. Eu fico muito impaciente com as nossas discussões de esquerda, quando fala assim, porque o Trotsky disse não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, nossa tradição chama materialismo, tudo bem, histórico. Então, nós temos sempre que historicizar.
O que nós dizemos tem a ver com a história do nosso período. Eu não tenho paciência com marxólogo, não tenho. Sinto muito, acho importante do ponto de vista intelectual, acadêmico e tal, mas não resolve. Então, a minha resposta para você é que nós precisamos de Gramsci hoje, porque nós não vamos seguir o Gramsci, nós vamos usar o Gramsci. É um pensamento utilitário, é usar mesmo como instrumento de descoberta e interpretação da realidade. É usar o que ele faz, o que ele me deixa ver, o que ele me permite ver. Bom, e quanto à grande política, e que volta um pouco naquilo que a gente diz, onde foi que nós erramos, né? E por isso foi bom você lembrar da terapia de casal, porque tem tudo a ver onde foi que nós erramos, né? Eu acho que é bem em termos gramscianos, né? Se você pensar a cultura como a concretização dos significados e valores de um determinado grupo social, isso que é cultura, é a concretização, torna concreto os significados e os valores de um determinado grupo social. Então, a pergunta é, em que medida os governos que se diziam de esquerda nos últimos 13 anos, né, eles tentaram mudar os significados e valores da sociedade que os havia eleito. Ou, se vocês quiserem falar em gramsciês, em que medida eles tentaram hegemonizar aquele momento político. Houve essa tentativa? Eu não vi. E é uma tentativa que se faz no reino do simbólico também. Você tem que aprender a falar com as pessoas, né? Você tem que aprender a traduzir em palavras aquelas ideias e aqueles pensamentos nos quais as pessoas vão se reconhecer. Então, eu acho que isso é um momento, nós estamos entrando num momento muito gramsciano. É Gramsci na cabeça. Então, qual que é seu nome? Rafael, eu acho que, se me permite uma observação assim, para conversar um pouco, que formular dessa maneira, onde foi que erramos, não nos ajuda. Pelo seguinte, porque dá a impressão que a derrota eleitoral foi fruto de determinados erros. Não é o caso. Derrota eleitoral faz parte da democracia, né? Eu acho que uma das frases mais interessantes que eu ouvi nesse processo foi no dia da vitória do Bolsonaro, do ex-presidente Mujica, do Uruguai. Ele disse o seguinte, olha, eleição é assim, você ganha, você perde. Quando a gente ganha, a gente não deve achar que chegou no ponto máximo. E quando a gente perde, não deve achar que chegou no ponto mínimo. Perder e ganhar faz parte, né? Então, eu acho que a primeira coisa é separar, né? Porque o processo eleitoral ele implicaria em toda uma série de análises, que não tem ligação direta, não tem uma ligação direta com o que veio antes, né? E não, claro que foram cometidos erros, evidente, porque toda ação humana implica erros, sempre, né? Mas, sobretudo, o que você tem é um processo contraditório, como, aliás, todo o processo histórico é. Então, o que acontece é que, e aqui também eu não sei se eu estou propriamente discordando, eu queria deslocar um pouco a discussão. Porque eu acho que o problema não... Claro que existe um problema que usualmente a gente chama de construção da hegemonia. Existe. Mas existe um problema mais grave, que o Gramsci ajuda muito a pensar. O problema é o seguinte, para você disputar a hegemonia, você tem que ter uma direção. Você tem que dizer para onde você quer ir. Nós estamos diante de um momento de crise, nós não sabemos para onde a gente quer ir. E a gente não sabe o que a gente quer ir, porque o capitalismo entrou numa crise para a qual nós não temos resposta. Nós não temos uma resposta. Porque, na verdade, as respostas antigas, o socialismo, que já a gente não sabe muito bem o que é essa altura dos acontecimentos, né? Ele precisa ser reformulado. Porque o socialismo não pode ser uma coisa parada. O socialismo, como a Maria Elisa disse muito corretamente, é uma resposta histórica ao capitalismo. Se o capitalismo muda, o socialismo também tem que mudar.
Porque ele não é uma doutrina, ele não é um elemento religioso que está ali parado, foi formulado, e a gente volta a ele. Não. Ele está em permanente mudança. E eu não tenho condição de elaborar isso, eu estou muito influenciado por uma leitura recente que eu fiz do Wolfgang Streeck, que está dizendo, olha, nós estamos num momento em que o capitalismo está numa crise que não tem uma resposta. É muito difícil ouvir isso, por isso que eu estou falando da questão das verdades, que é difícil, porque bom, se o capitalismo está diante de uma enorme crise, não tem resposta, o que vai acontecer? Ele responde com Gramsci, ele diz fenômenos mórbidos. Fenômenos mórbidos. Agora, fenômenos mórbidos é só como diria o próprio Gramsci, talvez, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, mas nós temos que estudar esses fenômenos. Que fenômenos são esses? Que morbidez? Que patologia? Aonde ela vai nos levar? E o que nós podemos fazer? Então, que é a terceira pergunta, né? Mas, ainda rapidamente, ficando na primeira, a gente precisa separar tudo isso, porque, diante de certos problemas, não tem onde foi que nós erramos. O problema que nós estamos vendo é muito maior do que isso. É muito maior. Agora, se ainda assim você insistisse, mas houve erros, é claro que houve erros, e não foram poucos. Aí nós teríamos que entrar numa conversa mais longa, né? Porque, insisto, todas as ações humanas implicam erros. Agora, de novo, para colocar um pouco de problema na nossa conversa. Eu não concordo com o Álvaro quando ele diz foi a adesão à pequena política. Não concordo. Porque, na verdade, não houve só um gerenciamento de uma coalizão com setores conservadores. Houve também. Houve, sim. Isso trouxe problemas? Sim, trouxe problemas. Mas trouxe resultados. O Brasil mudou. E eu não estou dizendo isso porque eu estou defendendo uma posição, eu estou sempre muito tranquilo quanto a isso, porque eu digo o que eu acho que eu tenho que dizer e o que eu enxergo, onde a minha vista alcança, que incomoda muitas vezes a companheiros e companheiras, mas eu digo. Então, também estou muito tranquilo para dizer, o Brasil mudou nesses 12 anos de pleno lulismo, né? Os 2 mandatos do Lula e da Dilma. Foram 80 milhões de pessoas que mudaram de condição de vida. Não mudaram, como se disse, para a classe média. Isso não aconteceu. Mas saíram da miséria, muitos deixaram de ser pobres. Isso mudou o Brasil. Mudou. Então, não me atende essa formulação. Eu acho ela limitada. Ficamos só na pequena política. Agora, houve pequena política, mas a pequena política faz parte. Não teria sido possível sem fazer a coalizão. E vocês vão dizer, bom, então não tem saída? Bom, eu não sei se não tem saída. O que eu sei é que as contradições são complexas e demandam de nós respostas complexas. Por isso que eu quis um pouco deslocar a tua pergunta. Você me desculpa, espero ter sido bem entendido. A pergunta não foi dirigida a mim, mas eu não resisto. Eu não acho bom também, Ronaldo, a ideia, porque eu fico um pouco incomodado com a ideia de que Gramsci era gradualista ou Gramsci era revolucionário. Eu nem sei, nem acompanho a polêmica que vocês citaram, tá? Então não vou me pronunciar sobre ela. Apenas eu acho que, se você ler os cadernos do Gramsci, no método Álvaro Bianchi, você vai encontrar o Gramsci gradualista, revolucionário, Gramsci reacionário, todos os Gramsci no que ele está pensando. Então, você vai encontrar base para tudo o que você quiser. Desculpa. Porque ou nós vamos estar de acordo que ele estava pensando e que não tem conclusão, e não tem conclusão. Ele não fez para publicar. Então, não adianta. Agora, para que serve, então, o Gramsci? Porque as notas dele, a maneira que ele foi pensar questões, são muito inspiradoras e muito elucidativas. Por exemplo, numa outra dimensão, né? Não estou entrando na polêmica, porque não conheço. O Gramsci, ele olhou para a Revolução Russa, para a qual ele tinha uma admiração assim, extraordinária, né? Era provavelmente o grande fato da vida dele, a Revolução Russa. E dizia, mas no Ocidente não dá para fazer um assalto ao poder assim. Não vai funcionar, porque esta sociedade é diferente. Bom, isso é um achado.
Depois que ele pôs isso de pé, é um ovo de Colombo, todo mundo vê, óbvio que é diferente. Não dá para fazer do mesmo jeito. Não é possível. É outra formação social. Bom, isso é avançar no conhecimento. Então, o Gramsci serve para isso, mas não serve para... Não adianta se perguntar se ele era A, se ele era B, se ele era C, porque ele era tudo nos cadernos, compreende? Porque é isso, os cadernos são isso, pensamento em ato. Né? E, por fim, então, eu fico pensando, Ronaldo, que o método, desculpa voltar, de ler o Gramsci, é perguntar qual era o problema que ele estava querendo atacar e quais são as diferentes soluções que aparecem ao longo dos cadernos. E você pode dizer, olha, essa para mim é mais elucidativa que aquela, mas não que o Gramsci era A ou B. E não importa muito. Aí eu concordo inteiramente com a Maria Elisa, ficar seguindo o Gramsci, seguir alguém, não vou seguir ninguém. Não é? Eu vou tentar pensar. Né? E acho que vamos tentar usar o que nos ajuda a pensar. Todos nós, juntos. Né? Terceiro, sobre Gramsci e Trotsky, só o Álvaro pode falar, ele não quis falar, então não vou falar. Mas, claro, estratégias de ação da esquerda, não sei se o Gramsci apresenta... o mundo mudou muito do Gramsci para cá. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. O Gramsci estava muito impactado pelo Fordismo, veja você. O Fordismo foi a segunda Revolução Industrial, nós estamos entrando na quarta. Entre ele e nós, já teve outra Revolução Industrial, que é a da informática. Então, o mundo mudou. Né? Eu fico um pouco assim, sabe? Se a gente for querer tirar do Gramsci lições muito práticas, claro, você pode encontrar, mas não sei se é a maior riqueza do Gramsci, porque, na verdade, ele está pensando numa dimensão mais profunda, que é um pouco o que eu tentei dizer antes, quer dizer, a questão da hegemonia, a construção da hegemonia, sabe, quem tem hegemonia? Quem tem a melhor direção para o conjunto da sociedade. É quem é capaz de dizer, olha, é melhor ir por aqui, e por aqui é melhor. Por isso que eu disse antes, que nós não defendemos qualquer coisa, nós defendemos aquilo que nós estamos absolutamente convencidos que é um passo adiante para a humanidade, mesmo. Nós chegamos a essa conclusão racional. Nós não somos um grupo de fanáticos que está seguindo, como diz a Maria Elisa, qualquer doutrina. Nós estamos pensando, chegamos à conclusão racional que teria um passo adiante X. E vamos oferecer isso para a sociedade. Agora, nós estamos, eu insisto, diante de tal crise, que talvez seja uma crise de hegemonia geral, ninguém tem uma saída. Entende? Quer dizer, é um pouco isso que o Streck diz. Nós estamos numa fase em que ninguém tem uma saída. Então, aí, a gente achar orientações para... Eu não estou, de modo algum, dizendo que a questão não é válida. Nós precisamos encontrar estratégias de ação. Mas talvez numa passagem do livro eu achei muito interessante, que o Álvaro cita o seguinte, diante de uma situação de crise muito grave, né, que, aliás, o Gramsci enfrentou, a ascensão do fascismo, né, o que ele propunha? Vamos formar quadros políticos, formação de quadros, que é o quê? Fazer cursos, parar, ler, pensar, né? É muito interessante. Dá tempo de a gente fazer mais uma rodada? Então, até eu quero fazer uma pergunta, mas eu vou abrir primeiro para o... A gente está tentando ventilar aqui às vezes, mas está com uma mesa meio barulhenta aqui ao redor, a gente pede desculpa. Gente. Boa noite. Obrigado pelo debate, foi muito legal. Me chamo Leonardo, sou estudante de Relações Internacionais. Eu acho que a minha pergunta é mais para o Álvaro, mas fiquem à vontade para responder. Talvez, como muitos aqui, pela dificuldade de ler Gramsci diretamente, eu comecei por autores que falam dele, sobretudo o Carlos Nelson Continho, né, popularização, etc. Me surpreendeu quando, no começo do seu livro, você justamente fala de algumas divergências em analisar a Revolução Passiva, por exemplo. Traz mais complexidade para o que ele está dizendo, e
traz mais segmentos, né, do que seriam revoluções passivas, etc. Nesse seu entender, eu lembro que o Carlos Nasconti ele faz questão de trazer esses conceitos do Gramsci para o Brasil. Olhar o Vargas, olhar outras épocas do nosso país. E com essa diferença de análise, o período Vargas, por exemplo, ficaria diferente? Que portas essa diferença de análise ela abririam para a gente olhar o período lulista, por exemplo? Acho que minha pergunta vai mais por aí. Boa noite, professores. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Maria Elisa. Quando você falou... Meu nome é Renato. Tá bom, obrigado. Quando a senhora fala sobre, pelo sentimento, um discurso, tentar... como preencher esse vácuo, esse grande buraco no mecanismos de comunicação, né? Por exemplo, e se um exemplo de resistência, por exemplo... Essa semana, na votação do Escola Sem Partido, nós vimos 3 mulheres desesperadas, ali, a Alice Portugal, a Erika Cocai. Isso seria uma forma de resistência pelo sentimento? Pessoal que está aí fora, aí também, se quiser perguntar, é só chegar aqui na porta, precisa dar uma entradinha. Tá bom, só os caras aí perguntando. Você, então, representa aí. Boa noite, eu sou Alexandre, eu sou geógrafo. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se vocês debateram tudo. Mas eu queria perguntar sobre um conceito do Gramsci que eu acho que ajuda a entender ainda hoje, que é o aparelhos privados de hegemonia. A forma como se dá a hegemonia de maneira concreta. E que é esquecido por uma corrente grande do pensamento social, que é os estudos subalternos. A parte que vem lá do Stuart Hall, que fala o Gramsci estava certo só na parte cultural, na parte concreta ele estava errado. E eu queria que vocês tentassem fazer essa ligação, pensando vamos dizer, nessa fase da globalização, o que aconteceu foi que o Fordismo, a tecnologia que o Gramsci estava impressionado, agora ela se espalhou e vamos dizer, as forças produtivas elas estão gigantescas e tem uma concentração da mídia gigantesca. Como fazer um aparelho privado de hegemonia para contrariar essa hegemonia construída por essa tecnologia gigantesca? Só cápsulas, pequenas cápsulas. Bom, eu vou fazer um comentário e uma pergunta. Um comentário um pouco... me senti provocada pela lembrança do André das nossas polêmicas no grupo lá na USP. Justamente o caderno 22, os parágrafos em que o Gramsci discute a solução corporativa, não só o Fordismo, mas até as tentativas de solução corporativa na Itália, e debate muito com essa literatura fascista, que na verdade os fascistas se apropriam, né? Ela é anterior ao fascismo, de certa forma independente, mas aquilo se transforma em sumo para o regime, né? Nas discussões econômicas. E o fato é que Gramsci está muito interessado pelo problema do Fordismo, mas ele considera a solução corporativa uma solução subalterna. Então, eu acho isso é uma coisa que também ele se replica na relação que ele tem com o pensamento elitista. Gramsci discute muitos elitistas. E ele, inclusive, se apropria. O Álvaro tem um trabalho magnífico de pesquisa sobre o uso do conceito de elite pelo Gramsci. Ele chega a se apropriar do conceito. Mas o processo no qual ele faz isso é o processo no qual ele deglute totalmente o elitismo. Não sobra nada, ele vai corroendo o elitismo. Mas é lógico que, à medida em que o elitismo se depara, uma ideologia, uma visão de mundo, resultante de um problema real, concreto, também há verdades no pensamento elitista. Então, essa relação com a verdade, né, absolutamente
desprendida, né, desinteressada, é o que o Gramsci diz, né, desinteressada, eu acho que isso é um fermento que também, do ponto de vista do Gramsci, ele não é um fermento que é forte só em todos os lugares da mesma maneira. Em alguns terrenos, esse fermento é mais forte do que em outros. E onde essa discussão aparece de maneira metafórica bem é no debate justamente de tradutibilidade, né? Quando você compara uma língua nacional complexa a um dialeto. O processo de tradutibilidade entre as linguagens não é um processo homogêneo. Algumas línguas traduzem melhor outras. E aí ele vai trabalhando essa ideia da filosofia da praxis como uma linguagem potente, com uma alta capacidade de crítica, é isso que diferencia ela do liberalismo, ela se finca na necessidade, então ela tem uma alta capacidade de crítica e ela vai traduzindo o resto. Vai deglutindo o resto e traduzindo o resto. Então, eu concordo contigo que pode haver... Muitos Gramsci são possíveis, não todos, dentro dos cadernos. Muitos estão lá, mas nem todos estão lá. E acho que isso talvez seja uma forma também de reagir às maneiras pelas quais o pensamento foi sendo deturpado, né? O pensamento crítico foi sendo desconsiderado, né? Essa atitude crítica foi sendo desconsiderada. Enfim, mas, em todo caso, lembro com muito carinho das polêmicas. Espero que a gente possa repeti-las. E eu queria que o Álvaro comentasse um pouco o que é que ele pensa para frente. Para onde o laboratório dele, individualmente, para onde vai o seu laboratório gramsciano daqui para frente? O que você espera dos próximos 10 anos nesse laboratório que é o seu, de certa forma, seu, individual, de pesquisa? Vai, querido. Bom, Leonardo me dá uma oportunidade aqui de falar do Carlos Nelson, né? Este livro tem uma história com o Carlos. Eu sempre que eu discuto ele, eu fico um pouco triste porque não posso refazer a discussão com ele. Nós sentimos isso no lançamento que fizemos em Campinas. Porque no lançamento em Campinas, o Carlos Nelson foi. E era uma história muito bonita, porque nós tínhamos nos encontrado um ou 2 anos antes, num congresso em Marília, e trocado poucas palavras, não era muito mais jovem que ele. E quando saiu o meu livro, não deu um mês depois e cai na minha caixa postal uma mensagem do Carlos Nelson, né, reclamando das críticas que eu fazia a ele, principalmente na introdução. Mas o que ele ficou mais sentido é que eu criticava a edição que ele tinha feito dos Cadernos do Cárcere. Eu não concordo com essa edição até hoje. As críticas políticas que eu fazia para ele levou numa boa, com exceção de uma que eu dizia na primeira versão, que a afirmação de que Gramsci estaria contaminado pelo pensamento neoidealista italiano era partilhada à sinistra, né, como com os bordighianos, né, mas também à destra, como Luciano Gruppi e Carlos Nelson Coutinho. E o Carlos não gostou que eu botei ele na destra, né? Mas isso é uma perspectiva relacional, eu dizia para ele. À direita de Bordiga você está, Carlos. Não adianta insistir que não vai ter como melhorar essa posição, não. Conversamos bastante sobre o livro, fizemos o lançamento no Rio, em Campinas, né? Ele veio para a discussão, fizemos outro em Rio de Janeiro, os dois com os auditórios lotadíssimos, né? Foi uma tarde fantástica. E ali podemos continuar com as nossas diferenças, né? O Carlos dizia que meu livro era o 2º melhor livro sobre Gramsci publicado no Brasil. Ele repetia toda vez que conversava, que tínhamos um confronto, ele repetia a mesma coisa. Bem, a minha diferença com o Carlos não está no conceito de revolução passiva. Eu e ele concordávamos com o fato de que a revolução passiva em Gramsci não tem o caráter de programa positivo, não é? Ela é, na verdade, um conceito de crítica a uma certa forma de fazer política. Quem dizia que a revolução
Passiva tinha um caráter de programa positivo, ou seja, que apresentava a Revolução Passiva como uma estratégia para a esquerda, a Revolução Passiva opera por processos de conservação, inovação e mudança molecular. Não é? Ou seja, muda, mas preservando. Isto se concretiza na famosa frase de Tancredi, no Il Gattopardo, né? É preciso mudar para que tudo permaneça como está. A Revolução Passiva é esta, a melhor síntese que tem da Revolução Passiva. O Luiz Werneck Viana dizia que a Revolução Passiva deveria ser o programa da esquerda. O processo de reformas graduais, moleculares. Este era o caminho possível. E, contra isto, o Carlos se opunha. Quando fomos discutir, neste seminário que eu comentava no Senedic, o texto do Chico de Oliveira, Hegemonias Avessas, né, eu apresentava ali a ideia de que o que caracterizava o governo Lula era o conceito de revolução passiva. Era um processo de conservação e inovação. Não é? E o Carlos se contrapôs a isso. Ele disse que ele estava muito impactado pela votação da reforma da Previdência, claramente, né, dirigida lá sob o comando da bancada petista e do próprio Lula. O que ele dizia é que não era uma revolução passiva, porque na revolução passiva tem que haver mudança. E o que ele via na política era apenas conservação e reação. O conceito que ele utilizava era de contra-reforma. E aí nós discordamos. Aqui uma observação com relação ao André. André, pode ter mudança com pequena política. Pequena política é a forma da política. Os exemplos que você deu de mudança não foram no âmbito da política, foram no âmbito das políticas sociais. Mas a forma política que operou as mudanças na política social foi a pequena política, não teve outra forma política. A relação que foi estabelecida, por exemplo, com os movimentos sociais é bastante típica, foi uma relação de passivação. Bem, então, aqui eu acho que a revolução passiva é uma descrição bastante... que eu acho que pode ser, né, utilizada para interpretar isto que se chama de era Lula. Não tem processos de conservação, inovação, mudanças moleculares, mas a forma Estado não muda. E a diminuição dos indicadores da distribuição de renda, ou a diminuição das desigualdades sociais, ou da fome no Brasil, nada disto implica em mudança da forma Estado, como de fato não ocorreu. A forma Estado continua exatamente igual e vão operar neste governo, a princípio, com mecanismos muito parecidos. A forma de operar o cotidiano da política é muito parecida. A princípio. Vamos ver se vão conseguir gerenciar a coalizão. Eu creio que essa coalizão que eles montaram é ingerenciável, né, deste jeito. Vem crise grande por aí. Bem, aparelhos privados de hegemonia. Aqui eu vou aproveitar a deixa para contestar uma interpretação de Gramsci que surpreendentemente conecta uma certa leitura na esquerda brasileira com uma leitura na direita radical brasileira. A ideia de que hegemonia implica em uma longa marcha nas instituições políticas brasileiras. Esta fórmula, eu estou citando ela literalmente. Ela vai aparecer em documentos da esquerda e aparece literalmente em Olavo de Carvalho. A mesma fórmula. A mesma fórmula. Onde ela não aparece? Ela não aparece em Gramsci. Hegemonia não tem nada a ver com larga marcha no interior das instituições. Nada a ver com larga marcha no interior das instituições. Quando o Gramsci fala de aparelhos privados de hegemonia, ele está pensando nos aparelhos privados de hegemonia da classe trabalhadora.
Não naqueles que... Ele não está propondo ocupar a revista La Crítica de Benedetto Croce, um dos principais aparelhos de hegemonia da Itália da época. Né? Ocupar o Corriere della Sera, conseguir um emprego no La Stampa. Né? Não tem nada a ver isso com hegemonia. E sequer está imaginando a possibilidade do Partido Comunista Italiano, em algum momento de sua história, conseguir uma maioria parlamentar. Nada disto é hegemonia para Gramsci. Nada disto. E, infelizmente, prevaleceu uma certa leitura de Gramsci que interpretava a hegemonia como uma longa marcha no interior das instituições. Bom, era isso. Pessoal, eu vou tentar responder a pergunta do Renato e já peço desculpas, porque quando eu terminar minha fala, eu vou ter que ir embora, que eu tenho um compromisso e eu achei que terminava às 9h. Eu acredito nessas coisas, sabe? Eu dou aula de inglês, né? Então eu acho que quando falam que começa às 7, começa às 7, acaba às 9, acaba às 9, né? Mas eu peço desculpas antecipadamente e aproveito para agradecer, que foi muito legal estar aqui. Gostei muito. Bom, Renato, você pergunta como é que a gente faz, como é que muda sentimento, né? E eu brinquei que eu ia dar em 5 minutos, menos que isso. É o seguinte, muda, a Daniela colocou isso, você mudando as necessidades das pessoas, mostrando o que elas efetivamente necessitam e não o que a ideologia, e não estou usando hegemonia, estou usando ideologia consumista, diz que elas necessitam. Isso, então, é um jeito, demonstrando a existência de novas necessidades, né? E o segundo e fundamental é através da educação. E não educação no sentido escolar, mas educação no sentido de formação. Nós temos que continuar formando pessoas, e foi, não por acaso, alguém perguntou do Stuart Hall e do Subaltern Studies, né? Quer dizer, o que a nova esquerda britânica, que era bastante gramsciana, fez, apesar do Perry Anderson, né? O que a esquerda britânica fez, eles davam aula de educação para adultos, todos eles. O Raymond Williams, o E.P. Thompson, todos eles davam... O Perry Anderson não. O Perry Anderson não dava. Mas ele é muito... Eu aprendi muita coisa com o Perry Anderson, não gosto de brigar com ele, não. Mas, enfim. Mas o que eu queria dizer é isso. Quer dizer, o que eles fizeram? Eles fizeram grupos de educação para trabalhadores. E esses grupos iam sendo cada vez se multiplicando. Então, deste grupo saíam instrutores que depois iam para outros grupos, e esses grupos podiam fazer qualquer coisa, podiam discutir filme, discutir produção cultural, porque a produção cultural é fabriquinha de subjetividade. A produção cultural está lá para fabricar subjetividades. E você vai mudar o sentimento mudando os componentes da fabriquinha de subjetividade. Sorry, eu gostaria de ter uma resposta mais animadora, mas é trabalho de formiga, né? E eu acho que, com isso... o Alexandre, que falou dos estudos subalternos, é a mesma coisa. Quer dizer, o que os Subaltern Studies, que começaram na Índia, e o Stuart Hall pegou a carona, né? Nós temos uma colega... A Camila Góes, que tem um livro sobre os subalternos. Desculpa falar em inglês, mas é porque estudos subalternos vêm direto de lá. Né? Que foi justamente... Lembra que eu disse que a hegemonia tem buraco? Que tem fissuras, né? Que a gente pode entrar nessas fissuras? E, efetivamente, a esquerda, nos anos 60, esqueceu de escutar certas vozes. Né? Disse que algumas vozes não poderiam ser ouvidas, né? E essas vozes foram ouvidas através dos estudos subalternos, dos quais eu não gosto. Uma hora nós podemos discutir. Eu não acho que um dos problemas é que, para a gente mudar a sociedade, a gente precisa respeitar o que nos diferencia, mas tem que pensar o que nos une. Daí a sua história da necessidade. E acho que esses estudos subalternos
enfatizaram muito a diferença e esqueceram da identidade. Só isso. Embora chame política de identidade, né? Mas isso não é surpresa, né? O que as coisas chamam não são o que elas são. Gente, Maria-Elisa, se puder esperar um minuto, eu pego carona com você, porque eu só tenho um comentário a fazer sobre... Porque os outros não foram dirigidos a mim. Um para a Daniela. Não, só para dizer o seguinte, que na verdade, foi mais uma rememoração, né, Daniela? Eu estou inteiramente de acordo. Se eu entendi bem essa questão que você diz do corporativismo, do elitismo, é o método do Gramsci, quer dizer, onde existe verdade, você precisa apreendê-la para dar uma resposta superior àquela. Então, há um momento do pensamento que é reconhecer a verdade que existe no argumento do outro. E, na verdade, do outro que é, na verdade, o teu adversário. De quem quer que seja. Porque a questão é, o que eu acho, se eu entendi bem essa passagem, o que o Gramsci está dizendo é, olha, o Fordismo é uma resposta para a crise contemporânea. Nós precisamos entender que resposta é essa. Porque se ela é uma resposta, é porque ela tem uma verdade. E se nós quisermos dar uma resposta melhor, nós temos que partir dela para frente, não dela para trás. Certo? Ou desconhecendo ela. A mesma coisa, eu acho que se aplica à questão do elitismo. Né? Em outras palavras, é um pouco o que a Maria-Elisa falou sobre forma decantada. De alguma maneira, talvez se pudesse dizer que o Facebook, o WhatsApp, são a forma decantada de uma resposta para a sociedade. Eles estão dando uma resposta. Nós temos que dar, não é? Se nós quisermos, temos que partir dela para uma melhor. Isso significa reconhecer a verdade que existe nela, por mais desconfortável que seja. E com isso, novamente, eu agradeço muito. Foi uma conversa muito agradável, muito bom mesmo. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos e de todas, o Antônio, que está lá fora, que nos ajudou nessa organização, cedeu o espaço da Tapera, e até a próxima. Obrigada, gente. Ele